aí, galera, boa noite. Aos que já me conhecem, beleza? Tudo bem? Bom rever vocês. Aos que não me conhecem, eu sou o professor Thiago Bastos, professor de Geografia. E a gente está aqui no Enem para dar uma força para a galera que quer aprender um pouco mais sobre o Estado Islâmico. O Estado Islâmico que é um assunto cotadíssimo para cair nesse Exame Nacional do Ensino Médio desse ano. Então a gente vai discutir um pouco sobre o Estado Islâmico. Vamos aprender um pouco mais sobre a instrumentalização do Estado Islâmico, sobre as táticas que eles utilizam, sobre o radicalismo islâmico, qual é a orientação desses terroristas, desses indivíduos que promovem o terror. E vamos entender um pouco por que essa galera do Estado Islâmico surgiu nesse contexto de século XXI, aterrorizando alguns países da Europa e sociedades xiitas e mesmo sunitas no Oriente Médio. Bem, galera, para a gente falar do Estado Islâmico, é inevitável a gente não falar da geopolítica americana no Oriente Médio. Porque nós falarmos de Estado Islâmico sem falar de geopolítica dos Estados Unidos no Oriente Médio é praticamente inviável, tendo em vista que uma das causas do surgimento do Estado Islâmico é justamente essa geopolítica desastrada que os Estados Unidos possuem de intervenção de culturas externas, uma geopolítica bastante intrusiva e muito danosa ao Oriente, que os Estados Unidos possuem já desde a sua condição de potência bélica mundial, potência bélica, potência política e potência econômica mundial, já depois da Segunda Guerra, depois da Grande Segunda Guerra. Então, galera, a gente falar de Estado Islâmico sem falar de geopolítica americana é inviável. E como todos nós sabemos, a geopolítica americana no Oriente Médio, ela é um tanto quanto agressiva. Há exemplos, né? A gente tem a Revolução Iraniana, que acontece por conta dessa geopolítica americana intrusiva. A gente tem conflitos árabes israelenses, que até hoje acontece por conta de geopolíticas desastradas, primeiro da Inglaterra, depois dos Estados Unidos, depois uma relativa, digamos, uma espécie de... a ONU, né, que não está dando muita bola para essa questão entre palestinos e israelenses, ali na faixa de Gaza, em Israel. Então, por tudo isso, a geopolítica no Oriente Médio realmente é muito complexa e é literalmente um barril de pólvora. Quando a galera chama o Oriente Médio de barril de pólvora, com certeza vocês já ouviram essa expressão, não está errado. Mas vamos lá para o que nos interessa, que é o Estado Islâmico. Galera, o Estado Islâmico tem como uma sigla, vocês já sabem, ISIS, ou em português simplesmente um EI, né, de Estado Islâmico, e surge num contexto de invasão dos Estados Unidos ao território iraquiano. O atual terrorismo que nós temos, chamado também de terrorismo de mídia, ou terrorismo show, né, como a galera chama, o terrorismo de mídia, ele utiliza a instrumentação desse nosso momento globalizacional de fluidez de informações. Então, esses atuais terroristas do Estado Islâmico, mesmo os Al-Qaeda, que tiveram seu auge, né, na mídia mundial entre os anos de 2001 e 2005, eles utilizam de sinais de satélites, sinais de TV, sinais de internet para difundir o terror entre os indivíduos. A gente inicia essa era de terrorismo show nesse momento de globalização pós fim da União Soviética, pós Nova Ordem Mundial, né? A gente inicia esse momento com os atentados do World Trade Center em 2001, perdão. Então, esses atentados do World Trade Center deu um pontapé, né? Foi o pontapé inicial para esse novo momento de terrorismo show, terrorismo midiático, onde os terroristas utilizam a própria mídia, primeiro, para difundir suas práticas, segundo, difundir a ideologia fundamentalista, o radicalismo islâmico, e utilizam também essas mídias para difundir, né, para se promover mediante a mídia e outros grupos terroristas que existem
no Oriente Médio ou mesmo na África. Então, a gente deve entender que esse pontapé inicial desse terrorismo classificado como terrorismo show, um terrorismo de mídia, inicia lá longe mesmo, no ano de 2001, nos atentados do World Trade Center, quando Osama Bin Laden orquestrou aquele ataque absurdo ao território americano, que foi aqueles 2 aviões da American Airlines chocando-se contra o World Trade Center 1, Torre Norte, e o World Trade Center 2, Torre Sul, matando mais de 2.800 cidadãos americanos. Esse evento acabou desencadeando uma geopolítica norte-americana no Oriente Médio, a partir da política republicana de George W. Bush, uma geopolítica bastante intrusiva e agressiva. Primeiramente, houve a invasão do Afeganistão, com a prerrogativa de capturar Osama Bin Laden. Depois, a invasão do Iraque em 2003, e é justamente quando invade o Iraque é que os problemas começam a partir do ano de 2003. Saddam Hussein, que foi deposto, foi tirado do poder, né, em 2003, e depois foi julgado por tribunal popular e foi condenado à forca. Saddam Hussein é retirado do poder do Iraque, mas aqueles sunitas, as milícias sunitas e o próprio exército, uma facção do exército iraquiano, não se rende à potência americana e luta contra os Estados Unidos nos anos consecutivos a 2003. E aí é que nós temos a figura de um indivíduo chamado Abu al-Baghdadi. Abu al-Baghdadi, nesse ano de 2003, era apenas um imã, né? Um imã é uma espécie de sacerdote na cultura islâmica, e ele era um sunita moderado, de classe média baixa, que morava na cidade de Samarra, a cerca de 135 quilômetros do Iraque. Então ele não tinha ideais radicais, fundamentalistas. Ele era um sacerdote sunita de moderação, de discurso moderado. Havia os fiéis locais da província de onde ele residia, em Samarra, que o escutavam com bastante atenção. No entanto, galera, ele se alistou nas milícias que lutavam contra os Estados Unidos e foi preso pelo exército americano e passou o ano de 2004 inteiro preso em uma das prisões militares que os Estados Unidos montaram no Iraque. E justamente nesse ano de 2004, onde ele passou todo esse ano preso, com contatos com radicais fundamentalistas dentro dessas cadeias iraquianas, é que ele absorveu esse radicalismo fundamentalista. Então, em 2005, Abu al-Baghdadi sai da cadeia e, infelizmente, ele se alista à Al-Qaeda, se filiou à Al-Qaeda, e na Al-Qaeda ele tinha uma ideologia fundamentalista bastante radicalizada, né? E os próprios ex-dissidentes da Al-Qaeda dizem que Abu al-Baghdadi era mais radical do que os próprios membros da Al-Qaeda mais antigos. Então, nesse ano de 2005, ele se filia à Al-Qaeda, e durante todos os anos de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, ele lutou contra as tropas americanas no Iraque, mas em 2011, a partir da morte de Osama Bin Laden, na política democrata, né, no governo democrata de Barack Obama, al-Baghdadi observa que a Al-Qaeda se fragmenta, já que a concepção ideológica da Al-Qaeda estaria mudando, já que nós temos al-Zawahiri, o nome galera, vamos lá. O cara é al-Zawahiri, o novo líder da Al-Qaeda. Novo líder da Al-Qaeda, que era um médico egípcio, extremista da mesma forma. Ele tinha uma concepção diferente do que teria que ser a Al-Qaeda. E Zawahiri, Baghdadi e Abu Julani, que era um sírio,
eram os 3 nomes mais importantes da Al-Qaeda nesse ano de 2011. Bagandi e Abu Julani, eles entram numa discórdia do que seria as ações da Al-Qaeda no Oriente Médio, já que Zahr Ali estaria no Paquistão, orquestrando a Al-Qaeda no Paquistão. E a partir desse ano de 2012, segundo a CIA, né, o al-Bagandi já não fazia mais parte da Al-Qaeda. Mas em 2013, ele espertamente junta alguns dissidentes do exército iraquiano e liberta praticamente todos os presos políticos que os Estados Unidos deixaram nas cadeias iraquianas. Aí você faz a seguinte pergunta: professor, como é que al-Bagandi consegue libertar todos esses presos políticos das cadeias iraquianas? Ora, galera, lembremos que a política de Barack Obama, desde o seu primeiro governo, houve uma promessa de Barack Obama de retirar paulatinamente todos os soldados do exército americano do Iraque, já que os Estados Unidos já vinha de uma guerra de pelo menos 10 anos no território iraquiano. A guerra começa em 2003 e esse ano já é o ano de 2013, né? Então, o povo americano, já cansado de pagar um fisco, pagar impostos, os impostos, parte desses impostos voltados para a guerra, acaba que acolhendo a ideia de Barack Obama de retirar esses soldados do Iraque. E assim Barack Obama faz. Ele, ano após ano, vai tirando alguns soldados e dando uma certa autonomia ao exército iraquiano. O problema, galera, é que o exército iraquiano, infelizmente, não deu conta do recado. E os homens de al-Bagandi acabou retirando todos os presos políticos das cadeias iraquianas no ano de 2014. Houve grande festa entre eles e em março de 2014 foi fundado oficialmente o Estado Islâmico. E aí Bagandi, ele se autoproclama o califa. O califa seria o representante de todos os muçulmanos. Então observe o que Bagandi fez. Houve a radicalização, depois houve a ruptura com a Al-Qaeda. Após a ruptura com a Al-Qaeda, houve a formação de um exército a partir de dissidentes de Saddam Hussein, dissidentes sunitas de Saddam Hussein, e toda a instrumentalização da formação do Estado Islâmico vem a partir de quê? Da venda do petróleo. Galera, a grande pergunta que a gente se faz é: nossa, como esses caras conseguem tantas armas, tantos carros, como eles conseguem toda essa instrumentação, tanques de guerra, como eles conseguem isso? Nós não podemos esquecer, galera, que o Iraque tem a 3ª maior reserva de petróleo do mundo. E o reduto do Estado Islâmico está ali entre os limites do Iraque e da Síria. Cidades como Mossul, Raqqa, são cidades importantes no contexto político de dominação territorial do Estado Islâmico. Então vejamos, o vazio demográfico o vazio administrativo deixado pelos Estados Unidos, olhe só o termo, vazio administrativo. Professor, que termo é esse? Vamos lá. À medida que Barack Obama foi retirando os soldados dos Estados Unidos do Iraque, houve um vazio administrativo muito grande nesses territórios. E uma das táticas de expansão territorial do Estado Islâmico é exatamente essa, o vazio administrativo, galera. Os Estados Unidos cometeram um erro crasso em deixar nas mãos do Iraque a administração, a proteção militar do seu território em um exército que ainda não estava totalmente aparelhado e sequer preparado. Então, facilmente, Bagandi acabou dominando a região de fronteira com a Síria. E como se não bastasse, o enfraquecimento do ditador Bashar al-Assad, que já vem de 3 anos para cá, esse enfraquecimento político do Bashar al-Assad na região, já que Bashar al-Assad, um ditador bastante tirano do Oriente Médio, governante da Síria, Bashar al-Assad enfraquecido, também deu condições para que o Estado Islâmico adentrasse as fronteiras do território sírio. Não deu em outra. Esse Estado Islâmico
acabou expandindo as suas atuações no Oriente Médio, amedrontando populações xiitas, sunitas, que não reconheciam a autoridade do Estado Islâmico, e curdos. E nesse contexto, a gente tem uma tentativa de califado no Oriente Médio, uma tentativa de califado. Professor, califado, o que seria esse califado? Uma tentativa de califado significa, Bagandi, ele tenta formar um império islâmico no meio do Oriente Médio. Ou seja, observe, pessoal, a concepção, né, o ideologismo político por trás da formação desse Estado Islâmico, a formação de um império islâmico e um império expansivo, porque inicia no Iraque e adentra as fronteiras da Síria. E um império islâmico, um sistema de califado, que se aproveita do chamado vazio administrativo, aqueles territórios que estão vulneráveis, sem a administração de um Estado, sem a militarização de um Estado, será invadido pelo Estado Islâmico dentro de contexto de Oriente Médio, sem qualquer problema, como aconteceu com a Síria e como aconteceu com o Iraque, já que o Estado Islâmico nasce no território iraquiano. Massa, professor. Então, recapitulando, nós temos como principais táticas dessa formação, dessa expansão do Estado Islâmico, o vazio administrativo deixado pelos Estados Unidos, o enfraquecimento político deixado por Bashar al-Assad, já que os rebeldes que lutam pela queda do ditador ainda não permitiram ou não abanaram a bandeira branca, né, de paz ou de rendição ao ditador. O ditador Bashar al-Assad, que é fortemente apoiado por Vladimir Putin, presidente da Rússia, e pelo Irã, que é uma potência também no Oriente Médio, mas isso é assunto para outras aulas sobre o Oriente Médio, vamos focar no Estado Islâmico. Pois bem, Estado Islâmico acaba formando-se nesse contexto de vazio administrativo, numa tentativa de formação de um califado. E uma característica do Estado Islâmico, galera, é que esse grupo é um grupo jihadista. Olha só, esse grupo é um grupo de jihadista. Professor, o que significa jihad? Jihad significa guerra santa. Ora, para os sunitas, para os indivíduos que são sunitas e mesmo xiitas, a jihad significa a guerra contra os infiéis. Todos aqueles que não são islâmicos, todos aqueles que não querem, que pelo menos não querem se converter ao Islã, são classificados como infiéis. E na Sharia, que seria a lei islâmica, esses devem morrer pela espada santa de Alá. Olha só, galera. Olha só o extremismo religioso. Todos aqueles que não são islâmicos, que não estão dentro dos conceitos islâmicos sunitas, especialmente sunita, porque o Estado Islâmico é um grupo sunita, devem morrer pela espada santa de Alá. Então eu e você, que não somos islâmicos, morreríamos caso declarássemos nossa religião dentro de um califado islâmico como o Estado Islâmico. Professor, essa concepção jihadista, a Sharia, o que seria a Sharia? A Sharia é a lei islâmica que é adotada tanto para com os indivíduos que são sunitas, quanto para os indivíduos que são xiitas. Professor, a lei islâmica, sim, a lei islâmica seria como se fossem os nossos 10 mandamentos. A galera que é cristã entende isso. Você que é cristão, seja protestante ou seja católico, você concorda com os 10 mandamentos, por quê? Porque é a lei, são os 10 mandamentos que Deus deixou para você, não é isso? Você que é cristão, você vai aceitar essa lei cristã, essa lei do cristianismo. Da mesma forma, a Sharia é aceita tanto entre xiitas e sunitas. A grande diferença entre os dois é a forma de interpretar essa Sharia, esse livro de leis que existe no Alcorão.